Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre as melhores oportunidades no mercado de aposta esportiva para o dia 28/8, quarta-feira. Então bora pro vídeo, fiquem com a gente aí para vocês pegarem os melhores palpites. E no primeiro palpite aqui a gente vai falar do jogo de Bahia contra Flamengo, o jogo de ida pela Copa do Brasil. Vai ser um jogaço e a gente tem alguns pontos importantes para falar sobre essa partida. O primeiro ponto é que o Bahia tem muito tempo que não vence o Flamengo, desde 2019. Como a gente pode ver aqui, a última vitória do Bahia sobre o Flamengo foi dia 4/8 de 2019, que o Bahia ganhou do Flamengo por 3-0. Depois disso, todas as vezes aqui que os dois se enfrentaram, acabou com uma vitória do Flamengo. Mas agora eu vejo um cenário bem diferente. É o jogo de ida da Copa do Brasil aqui. A gente está vendo que a gente está nas quartas de finais e o Bahia vai jogar dentro de casa com o estádio lotado. O Bahia que vive um bom momento. Se a gente dá uma olhada no Bahia aqui dentro de casa, ele perdeu só 2 jogos nos últimos 10. Ganhou aí durante 6 vezes e empatou 2. Teve um empate contra o Botafogo, que é um time excepcional, e também um empate contra o Inter. Já o Flamengo não tem tido resultados tão bons fora de casa. Perdeu para o Bolívar por 1-0, perdeu pro Botafogo por 4-1, perdeu pro Palmeiras, perdeu pro São Paulo. A gente sabe aqui que teve alguns jogos que o Flamengo estava com o time mesclado, mas não vive o seu melhor momento possível, ainda mais agora com vários jogadores que estão no departamento médico que não vão para essa partida. Exemplos como Cebolinha, exemplos como Gabigol e Pedro são desses jogadores que não vão. O Flamengo está se reforçando sim, trouxe alguns jogadores novos, mas esses jogadores, a maioria só vai estar disponível para o jogo da volta da Copa do Brasil. O jogo da ida, se eu não me engano, apenas o Michael vai estar disponível para essa partida aqui. Isso é um ponto muito importante a analisar. E como o Bahia vem jogando bem dentro de casa, eu acho difícil ele perder esse jogo de ida. Bahia vai enfrentar o Flamengo. O Flamengo é um grande time, mas nós sabemos que essa nova era da SAF do Bahia tem se consolidado no meio do mercado brasileiro. Então a minha dica para esse jogo do Bahia contra o Flamengo é o dupla chance pro Bahia, ou seja, Bahia ou empate. Fechou? Bahia contra Flamengo, a gente vai pegar a favor do Bahia. Bahia ou empate. No segundo palpite, também pela Copa do Brasil, a gente vai falar do jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não tem vivido uma boa fase, tem passado por momentos muito ruins. Olha aqui para você ver como exemplo o Atlético Mineiro fora de casa. Isso aqui são os últimos 10 jogos. Em 10 jogos fora de casa, o Atlético venceu apenas 2. Teve aí 4 empates e 4 derrotas. Já tem aí 6 jogos seguidos que o Atlético não vence fora de casa. Empatou com o São Lourenço, empatou com o Cruzeiro, perdeu para o Criciúma, empatou com o CRB Juventude também e perdeu para o Botafogo. Já o São Paulo dentro de casa vem numa sequência avassaladora. Nos últimos 10 jogos teve 9 vitórias e apenas 1 empate contra o Botafogo. Então o São Paulo tem fazido uma campanha muito boa e é favorito para chegar à final. São Paulo, que é o atual campeão da Copa do Brasil, venceu a final ano passado contra o Flamengo e a minha previsão é para que ele chegue na final esse ano também contra o Flamengo da mesma forma. Então São Paulo contra o Atlético Mineiro, com certeza o São Paulo é super favorito para essa partida. A melhor opção para mim nesse jogo é para o São Paulo vencer uma das partes, ou seja, São Paulo venceu o primeiro tempo ou o segundo tempo, beleza? Esse exemplo é tipo assim, se o São Paulo acabar o primeiro tempo ganhando por 1-0, a nossa aposta já é green, mesmo que o Atlético empate ou vire aí o placar no segundo tempo. O primeiro tempo é o que importa pra gente, o primeiro ou o segundo tempo. Se ele ganhar um dos tempos, já é o suficiente. Então o São Paulo aqui para ganhar um dos tempos, pra mim é a melhor aposta para esse jogo, contando todo esse cenário e a fase que o Atlético vive. Então essa é a dica pro jogo do São Paulo. Vamos para a próxima. No meio desses jogos da Copa do Brasil, vamos ter um jogo do Campeonato Brasileiro também. O Cruzeiro vai enfrentar o Internacional dentro do Mineirão. E no ano de 2024, dentro do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro continua invicto dentro do seu estádio. O Cruzeiro teve uma derrota contra o Fortaleza, mas não foi dentro do Mineirão. O Cruzeiro era o mandante, mas o jogo foi vendido para ser jogado em Cariacica. Então, dentro do Mineirão, o Cruzeiro continua invicto. Acabou de eliminar o Boca Juniors na Sul-Americana dentro de casa, numa disputa de pênaltis, após vencer o jogo por 2-1. Agora vai enfrentar o Internacional, acabou de jogar contra o Inter no Beira-Rio e perdeu o jogo por 1-0. O time do Inter teve muita dificuldade para encontrar essa vitória contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro com o time todo mesclado, não estava com o time titular. Tinha acabado de passar aí pelo Boca Juniors, então deu uma segurada nos jogadores para descansar. E a pressão sobre o técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, tem aumentado por resultados. O Cruzeiro começou o ano muito bem, agora deu uma decaída no Campeonato Brasileiro, mas precisa vencer esse jogo se quiser retomar aí o caminho das vitórias. O Cruzeiro hoje se encontra na 7ª colocação no campeonato, com 37 pontos, enquanto o Internacional é o 11º
com 28 pontos. O Cruzeiro tem quase 10 pontos a mais que o Inter. O Cruzeiro hoje tem um jogo a menos que algumas equipes. Um jogo a menos com o São Paulo, um jogo a menos com o Bahia, um jogo a menos com o Palmeiras. E se o Cruzeiro vence essa partida aqui, ele já entra no G6 e desbanca o Bahia por certo momento. Então essa partida é muito importante para o Cruzeiro e o Cruzeiro vai fazer um esforço máximo para vencer. Então por isso, de acordo com o cenário, o Cruzeiro com a sua invencibilidade dentro de casa, enfrentando o Internacional que teve dificuldades para vencer o Cruzeiro na sua casa, eu acredito que a melhor aposta possível seja um empate anula a favor do Cruzeiro. Vamos para a próxima. Outro jogo do Campeonato Brasileiro que a gente vai ter nessa quarta-feira é o jogo de Criciúma contra Bragantino. Duas equipes que estão mais perto da zona de rebaixamento do que dá acesso à classificação para a Libertadores. Hoje o Bragantino é o 14º colocado, enquanto o Criciúma é o 15º. Uma diferença de 2 pontos separam as duas equipes e o Criciúma vai enfrentar o Bragantino dentro da sua própria casa. Criciúma, de fato nenhum, é favorito para esse jogo, mas também é um jogo super duro para o Bragantino. Duas equipes que não têm feito jogos tão bons assim. Se a gente vê o Bragantino fora de casa aqui, ele ganhou apenas 1 nos últimos 10. E o Criciúma dentro de casa venceu apenas 3 também nos últimos 10. A maioria dos times aqui jogando fora e dentro de casa tem ocorrido um cenário de empate aí, né? Criciúma empatando muito dentro de casa, Bragantino empatando muito fora de casa. Mas um cenário que eu quero ressaltar para essa partida aqui é o mercado de gols. A gente vê que o Criciúma aqui tem uma média de 2,90 gols por jogo, enquanto o Bragantino tem uma média de 2,60. E o Criciúma, todas as vezes que ele jogou dentro de casa, nas últimas 10, em apenas 2 não saíram mais de 1,5 gol. É as últimas 10 vezes que o Bragantino jogou fora de casa, em todas saíram mais de 1,5 gols. Então eu acredito que esse cenário seja muito bom para essa partida. Um jogo entre as duas equipes estão ali abaixo da tabela e vão ter sim que buscar esse resultado. Eu acredito que vai ser um cenário muito bom para gols. Então o meu palpite para esse jogo é para ter mais de 1,5 gols na partida. O Atlético de Madrid vai enfrentar o Espanhol dentro de casa pela La Liga, a Liga Espanhola, a primeira divisão da Espanha. O Atlético de Madrid já fez 2 jogos no campeonato, venceu 1, empatou 1, enquanto o Espanhol perdeu os 2 jogos, tá? O Espanhol não conseguiu marcar ainda no campeonato, perdeu os 2 jogos aí, cada um por 1-0, e vai tentar fazer alguma coisa contra o Atlético de Madrid, mas eu creio que seja muito difícil. Se a gente dá uma olhadinha aqui nos últimos históricos do Espanhol jogando fora de casa, ele teve aí 2 derrotas, 2 vitórias e 6 empates. Enquanto o Atlético de Madrid dentro de casa venceu 8 e empatou e perdeu 2 nos últimos 10 confrontos. Venceu o Girona aí por 3-0 pela La Liga esse ano e teve um empatezinho contra o Villarreal na sua estreia pela essa temporada da La Liga. Então eu acredito que o Atlético de Madrid é super favorito para esse jogo, mas as odds estão bem esmagadas. Então também olhando aqui um pouco da média de cartões, a gente vê que o Espanhol tem uma média de 3,30 cartões por jogo que ele faz. Então o Espanhol toma 3,30 cartões por jogo. Então para mim, o melhor cenário possível para essa partida aqui é uma aposta personalizada. Atlético de Madrid vence e mais de 0 cartões na partida para o Espanhol. Então é só ir lá, criar uma aposta personalizada, colocar Atlético de Madrid para vencer e mais de 0 cartões para o time do Espanhol. E pela Copa da Alemanha a gente vai ter o Bayer Leverkusen jogando, tá? Vai jogar contra esse time que termina com Jena, eu não sei falar o nome dele completo, mas hoje é um time da 4ª divisão da Liga da Alemanha. E o Bayer Leverkusen a gente sabe como que tem jogado e como tem feito com os seus adversários quando entra em campo. Nesse jogo, se você dá uma olhada nas odds, a odd do Bayer Leverkusen tá tipo 1,03, praticamente não tem odd nenhuma pra gente colocar aí pro Bayer ganhar. A linha mais possível lá é o handicap menos 3,5 para o Bayern ganhar o jogo de 4-5-0. Então isso aqui vai ser bem difícil de encontrar algo, mas podem ficar tranquilos que eu encontrei. Mas mostrando aqui um pouquinho do Bayern jogando fora de casa, nos últimos 10 jogos, ele perdeu uma partida só, mas nem era assim fora de casa, foi em campo neutro, no jogo contra o Atalanta, que foi a final da Europa League, que ele acabou sendo derrotado aí, foi a única derrota da equipe na última temporada. Vem fazendo jogos muito bons, já estreou aí na Bundesliga, com vitória sobre 3-2 no Borussia Mönchengladbach. Então o Bayern com certeza é super favorito para essa partida aqui, de longe, é uma equipe bem, mas bem superior ao seu adversário que hoje se encontra na 4ª divisão da Alemanha. Então para mim, esse jogo aqui, a única aposta que eu encontrei que tem realmente valor para não precisar depender de um 4-5-0 do Bayer Leverkusen é pro Bayer Leverkusen ganhar ambos os tempos. Ou seja, ele precisa vencer o primeiro tempo e também vencer o segundo tempo. Seja por 1-0 o primeiro tempo e no segundo tempo faça mais um gol e acabe assim. Então a gente não precisa que ele faça uma goleada avassaladora de 4-5 gols. Só ele vencer ambos os tempos
já é o suficiente pra gente. Valeu? Então esse é o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que tenham gostado dos palpites. Já se inscrevam no nosso canal, o link do nosso grupo com todos esses bilhetes prontos tá aqui na descrição desse vídeo. Então faça sua inscrição lá, entra pra dentro do grupo também pra você forrar com a gente todo dia. Valeu? Tamo junto, Deus abençoe e amanhã tem mais.